11h59, quase meio-dia, tá chegando, alguns segundinhos. Paulo Roberto. Quase meio-dia. Quase boa tarde. Rapaz, a gente chega aqui na televisão, é um ambiente descontraído, né? Todo mundo brincando. Descobriram uma habilidade, uma outra habilidade do professor Reginaldo Bastos. Sim, aí. Domador de cavalos. Eita, meu amigo. Diz que Reginaldo, no sítio Paracajé, é amansador de potros. E é ele que doma os animais para ficarem mansos ali, entendeu? Mais uma profissão. Olha tem só, muitas profissões. é muita habilidade, né? Pois bem. Habilidade. Minha gente, o presidente Lula voltou da viagem à Ásia. Praticamente uma semana. Foi primeiro ao Japão, depois ao Vietnã, com aquela delegação de quase 200 pessoas. E é claro que depois de uma viagem dessa, fuso horário de 12 horas no Japão, 10 no Vietnã, Lula está se readaptando ao fuso horário brasileiro. Mas ainda em Hanoi, no Vietnã, que alguns falam Hanoi, tanto faz Hanoi como Hanoi, porque R em inglês tem som de H. Então, Lula foi inquirido por uma colega repórter sobre a viagem da esposa dele, Janja, à França, e depois foi se encontrar com ele no Japão. E Lula disse, minha mulher vai para onde quer, ela faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Está dando um moído danado nas redes sociais, porque você sabe que hoje o julgamento da rede social é instantâneo, né? É fatal. Vamos ver o que Lula falou? Está aqui. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade. Sabe? Não precisa responder. Aquilo que é molecagem não precisa responder. E essa moça que apareceu foi a colega repórter que fez a pergunta ao presidente Lula sobre a viagem de Janja. Lá para as tantas, ele disse também assim, a minha mulher, Janja, não nasceu para ser dona de casa. Aí estão me pegaram nas redes sociais, entendeu? Quer dizer que Dona Marisa era e não sei o quê. O povo aproveita tudo, né? O Brasil é uma festa, gente. É uma festa. Impressionante. Não tem jeito. E o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de ser preso. Aí, presidente, o senhor tem medo de ser preso? Eu estou com 70 anos, se me botarem na cadeia é o fim da vida. Agora, o que foi que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Jair Bolsonaro. Não é fim, é minha fim da minha vida. Eu estou com 70 anos já. Eu já estou com 70 anos. Completamente injusta uma possível prisão. Completamente injusta. Cadê meu crime? Onde eu quebrei alguma coisa? Onde eu tentei dar um golpe? Cadê a prova de um possível golpe? A não ser discutir dispositivos constitucionais que não saíram do âmbito de palavras. Pois é, e a direita aqui está nessa situação, a direita na França também. Você que é curioso, que assiste aos telejornais, inclusive aqui na Rede Cultura, já deve ter ouvido falar em Marine Le Pen, filha de Jean-Marie Le Pen. Essa moça lá na França está condenada, está inelegível por conta, a acusação é desvio de dinheiro. O resultado desse julgamento saiu hoje de manhã, lá em Paris, na França. A gente reservou um trechinho do que foi publicado pelas principais agências internacionais e também pelos canais de televisão a cabo. O tribunal confirmou que Le Pen deve ficar inelegível, mas ainda não definiu por quanto tempo. Os promotores pediam uma inelegibilidade de pelo menos 5 anos. Se esse prazo for confirmado, Le Pen não poderá disputar as eleições presidenciais de 2027. Le Pen e outras 20 figuras do partido são acusadas de desviar fundos do Parlamento Europeu. Os recursos teriam sido usados para beneficiar integrantes do partido dela na França. Marine Le Pen deixou o tribunal antes da leitura completa da sentença, vocês observam aí nas imagens. A líder da extrema-direita vinha acusando os promotores de conspirarem para evitar que ela chegue ao poder. Qualquer semelhança
não será mera coincidência. Se bem que a acusação aí é de desvio de dinheiro, é grave, né? É diferente do que acontece por aqui. Conforme a gente tem abordado aqui na coluna política, e eu disse semana passada, mas só atendendo a um telespectador que me perguntou hoje, aquela minha dúvida foi tirada em relação ao que é que os professores dos cursos de direito, sobretudo de direito constitucional, dizem hoje aos seus alunos, quando os alunos perguntam, professor, está escrito aqui desse jeito, mas na prática é outra coisa e tal. E o professor Walter Maierovitch disse que ele mesmo tem dito aos alunos, olha, está aí, mas mudaram. Aí teve um aluno que perguntou, sim, mas esse trecho aí da Constituição foi emendado, teve emenda? Não, teve não. Mas por que estão julgando diferença? Vá perguntar aos ministros, não pergunte para mim. Foi o que disse o doutor Walter Maierovitch. Vamos ao plano local? Vamos embora. Posse de Fábio Ramalho, o deputado licenciado Fábio Ramalho, tomou posse agora há pouco como chefe de gabinete do prefeito Bruno Cunha Lima. Aqui, os dois estão. Fábio Ramalho assume chefia de gabinete da prefeitura de Campina Grande, foi agora de manhã, os dois estão aí bem risonhos. E o que todo mundo que faz a cobertura política estima é que dê certo, né? Que dê certo. É claro que quem ocupa um cargo desse, todas as decisões vão caber ao chefe, a quem nomeou. Agora, que ele sabe fazer o meio-campo, sabe. É um sujeito que conversa bem, que dialoga, mas se o chefe não cumprir aquilo, por exemplo, que ele acertar, não vai adiantar de nada. A torcida é para que dê certo. E o doutor Johnny Bezerra? Doutor Johnny vai assumir hoje à tarde o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, substituindo ao advogado Jairo de Oliveira. Sim. Presença do governador João Azevedo hoje aqui. Johnny Bezerra confirma que assumirá presidência do PSB em Campina Grande. Mas você vai me permitir que eu volte só um pouquinho, Guto, à história da Prefeitura de Campina Grande, porque tem outra bronca. Além dessas todas que a gente vem acompanhando, é o tal do inferno astral. O FPM de Campina foi bloqueado. Nossa. Sabia? Campina Grande e mais 13 cidades têm FPM de março bloqueado por pendências para com a União. E quais são as prefeituras? Como são poucas, Campina em cabeça, Brejo do Cruz, Cachoeira dos Índios, Camalaú, Fagundes, Itabaiana, Junco do Seridó, Livramento, Lucena, São João do Tigre, São João de Princesa, a minha querida metrópole de Serra Redonda, Teixeira e Umbuzeiro. Para desbloquear, tem que ir lá. Isso é como um de nós ter o CPF bloqueado. Sim. Né? A conta bancária bloqueada até que você vá lá e resolva, pague aquela prestação atrasada, negocie, renegocie a dívida para poder voltar ao normal. É inferno astral, viu? Quando a fase está ruim, né? É o horóscopo. Leia o horóscopo antes de sair de casa, como diz Dr. Gildo Lima do Nascimento. E sobre Johnny Bezerra, tem Dr. Johnny ainda aqui? Está assumindo hoje? Johnny Bezerra confirma que assumirá a presidência do PSB em Campina Grande. O governador João Azevedo vem para cá, será hoje às 5 horas da tarde. Muito certo? Bem. Boca Maldita. A Boca Maldita vem de Brasília. Deputado Nicolas Ferreira, parlamentar mineiro, você sabe que, né, nova geração da política nacional, para alguns o novo ídolo. Ele foi fazer um comentário sobre os recentes julgamentos e as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e nós trouxemos esse trecho para a Boca Maldita de hoje. Façam as contas comigo. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério, que é um julgamento imparcial? Horas, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida?
Coisas do Brasil para a gente refletir. Para finalizar mesmo, Brasília, é claro que está fervendo com a volta de Lula, de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota. Tem muitos assuntos para Napoleão de Castro. Mas uma outra questão de telespectador. Por que a esposa de Sérgio Cabral, Serginho, que está condenada a 400 anos de cadeia, Adriana Anselmo, esse é o nome da esposa dele, foi para casa logo, ficou pouco tempo na cadeia porque tinha filhos menores, tem filhos menores de 12 anos. E essa moça agora, cabeleireira, 2 anos na jaula, tendo 2 filhos com 7 anos e parece que 3 anos. Eu não tenho como responder, tenho que perguntar a quem julga e a quem estabelece essas situações. Ou então o professor Walter Maerovitch. É melhor. Né? Para a gente pensar. Não exatamente. nos envolvamos com isso. É melhor. É isso, Acheta. Tá bom, Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Então vamos a Brasília, saber outras novidades, direto de Brasília com Napoleão de Castro. Meu abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador. Segunda-feira a gente inicia mais uma semana de acompanhamento com a equipe do Em Dia da Rede Ita, aqui direto da capital federal. A semana política em Brasília começa com temas definidos para o início deste mês de abril, a partir de amanhã. Na primeira semana do mês, o plenário da Câmara dos Deputados deve votar propostas sobre meio ambiente e saúde, entre outros temas que constam da pauta de votações de amanhã, terça-feira, até a próxima quinta. Devem ser votados o projeto de lei que cria a Lei do Mar. O projeto institui a Política Nacional para a Gestão Integrada e Conservação Sustentável do Sistema Costeiro Marinho. Os deputados devem analisar ainda emendas de um projeto que voltou do Senado, que direciona parte dos recursos arrecadados com multa de trânsito para a formação de condutores de baixa renda, gerando a condição de emissão da CNH sem custos para a chamada pessoa na categoria baixa renda. Entre outros temas também, as comissões permanentes da Câmara e do Senado estarão em ação, já que estão todas devidamente instaladas nas 2 casas legislativas. A semana marca também a volta dos presidentes Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado Federal. Em Brasília, o deputado Cabo Gilberto chamando a atenção para o aumento do ICMS dos combustíveis praticados pelo governo do estado. Segundo ele, terá reflexo final em muitos itens para a sociedade. Veja só que gravidade, o governo fala muito e age pouco. Agora foi uma medida provisória, que a Assembleia Legislativa aprovou a medida provisória, e o que essa medida provisória com relação ao ICMS, a forma de cálculo, vai aumentar o preço do combustível, da gasolina e do diesel, ou melhor, já aumentou para o cidadão paraibano. Consequentemente, aumenta a carga tributária de quem leva e traz os produtos. E quem vai pagar essa conta? O povo paraibano, com aumento dos preços, em especial da cesta básica. O governador não fez a sua parte, não reduziu os itens da cesta básica com relação aos impostos, e quem paga caro com isso é o povo paraibano. Por isso que o atual governador é conhecido no estado da Paraíba, com todo respeito a uma autoridade do estado, como João do Imposto. São os destaques, as informações deste início de semana da capital brasileira. Para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Vamos ver quem está acompanhando a gente. Vamos para a tela.